Fala galera, tá começando o primeiro episódio do nosso podcast e hoje o papo vai ser pesado. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Gabriel e nós estamos começando hoje o Cidade em Pauta. Cidade em Pauta, Cidade em Pauta, Cidade em Pauta, Cidade em Pauta. Salve galera! Hoje vamos conversar um pouco sobre o assunto extremamente necessário nos dias de hoje, o direito à cidade. Como que o urbanismo pode ou não incluir a todos? Isso aí, né, Gui? Porque não é só sobre morar ou ter um CEP, né? O filósofo francês Henri Lefebvre, lá nos anos 60, dizia que o direito à cidade é muito mais do que o direito individual de acessar os recursos urbanos. É o direito de mudar a nós mesmos mudando a cidade. E olha que esse cara ele estava à frente do tempo, né? Ele já sacava que a cidade é um espaço político, que não basta só viver nela. A gente tem que participar da construção dela. Não dá para ser espectador do lugar onde a gente vive, né? Total, é aí que entra o urbanismo na conversa. Que o urbanismo pode ser ferramenta de inclusão ou de exclusão. Pô, é aí que o negócio complica, né? Porque na real, o que a gente mais vê nas cidades brasileiras é o urbanismo que exclui, que empurra quem é pobre pra longe, pra margem, pro canto onde o ônibus demora 1h30 pra passar. O que a Hermínia Maricato chama de segregação urbana, né? Ela fala que isso é o reflexo espacial da desigualdade social. É forte, mas é verdade, né? E tipo, quando a gente pensa em moradia, em mobilidade, em saneamento, tudo é desenhado pra uns e ignorado pra outros, né? A cidade vira um espaço de privilégio, e não de convivência comunitária. Dá pra gente falar também do David Harvey, né? Ele é um geógrafo que complementa o que o Henry falava. Ele dizia que o direito à cidade é um dos mais preciosos e negligenciados direitos humanos, que é o que a gente mais percebe hoje em dia, né? Cara, isso é muito doido, né? Porque ninguém ensina pra gente que morar numa cidade decente é um direito humano. Tipo, você ter um lugar seguro pra morar, poder ir e vir, ter praça, ter cultura, ter lazer, isso devia ser o básico. Então, cara, parece que a cidade virou uma espécie de mercadoria, né? Quem pode pagar vive, quem não pode tem que se virar de alguma forma. É isso que a gente vê, né? Quando tem um condomínio de luxo do lado de uma favela com as pessoas passando necessidade. Exato, mas aí a gente pergunta, e se o urbanismo fosse diferente? Se ele fosse guiado por quem realmente vive essa cidade? Tipo, e se a prefeitura começasse a fazer projetos realmente escutando a galera da comunidade, para eles se sentirem mais inseridos na sociedade? Tô falando de incluir mesmo, quebrada, periferia, movimentos sociais e população de rua, né, mano? Então, cara, esse seria realmente o urbanismo que inclui, né? Que entende a cidade como um processo realmente coletivo. Um urbanismo que vê valor em uma praça com cultura de rua, uma feira de bairro, uma horta comunitária. Coisas que realmente abraçam uma sociedade inteira, né? Seria o urbanismo que valoriza o que já existe e não tenta pagar pra parecer bonito na foto, como vários prefeitos fazem na época de eleição. Porque muitas vezes o que eles chamam de revitalização é só uma gentrificação disfarçada. Então, isso mesmo, velho. A cidade é viva, né? Ela é feita de gente, de memória, de afeto. Quando alguém ocupa um prédio abandonado pra morar, eu considero que isso não é realmente um crime, né? O direito à cidade em ação. E quando a galera faz um mutirão pra transformar um terreno baldio em horta, em praça ou em local de moradia, isso é um tipo de revolução urbana também. Cara, concordo totalmente com você. Inclusive, eu vou fazer uma pergunta pra você agora. Eu queria saber qual que foi a situação mais absurda que você já viu ou leu sobre alguém sendo excluído do espaço urbano. Pô, mano, teve uma história que me deixou bem irritado um tempo atrás, que foi o que rolou na Vila Autódromo lá do Rio de Janeiro, nas Olimpíadas de 2016. Era uma comunidade que existia fazia um baita tempo, a galera tinha documento, casa estruturada, vivia tranquila ali. Aí veio com aquele papo de revitalizar a cidade, melhorar para receber o evento e começaram a tirar geral ali da região, né? Mas não foi com diálogo não, foi com pressão mesmo. Teve casa demolida, com a galera dentro, polícia fazendo terror, caminhão de obra parado na frente das casas para forçar o pessoal a sair. Tipo, a cidade basicamente falou, você não serve mais aqui, dá licença, sabe? Só porque queriam deixar tudo mais bonitinho pros holofotes do mundo, né? E o pior é que não era por uma necessidade de verdade, sabe? Era só pra esconder a pobreza, empurrar os pobres pra longe. Só que algumas famílias resistiram, ficaram até o fim e conseguiram manter o que sobrou da vila, né? Mantendo sua originalidade e sua ancestralidade mesmo. Mas o trauma ficou, né? Uma coisa muito pesada. E isso é um exemplo do que mostra o quanto que o espaço urbano pode ser excludente quando o dinheiro fala mais alto, né? Quando a população rica quer excluir a população pobre para mostrar uma coisa que não existe. Cara, isso é realmente surreal, né? E o pior de tudo é que acontece como se fosse normal. Tipo, vamos tirar umas famílias dali porque vai ter Olimpíada. Como se as pessoas fossem, sei lá, um detalhe, algo descartável, né? Aquela galera tava ali, fazia mó cota, tinha história, tinha vida construída.
Daí eles chegam com obra, trator, polícia e falam, sai daí porque agora essa área vale mais. É muito louco como que o dinheiro define quem pode ou não existir na cidade. É exatamente o que você falou, não é só construção, é disputa, exclusão mesmo. Quando a cidade vira uma espécie de vitrine, quem não combina com a decoração é empurrado pro canto. É isso aí mesmo, né, mano? O dinheiro modificando o mundo mesmo. E aproveitando esse gancho, deixa eu te fazer uma pergunta. Gá, se você pudesse transformar uma coisa na sua cidade hoje, pra tornar ela mais justa pra todos, qual que seria? Cara, se eu pudesse mudar uma coisa hoje, acredito que seria o transporte público. Porque, tipo assim, ela é um fio que conecta tudo na cidade, né? E quando ela não funciona, quem mais sofre é justamente quem tem menos grana. Tipo, você mora longe do centro, pega 2, 3 ônibus lotados, perde horas no seu dia. Isso te afasta do trabalho, da educação, cultura, tudo, né? E aí como que essa pessoa vai ter o mesmo direito à cidade do que alguém que mora ali no miolinho com tudo perto? Se a gente tivesse um transporte público rápido, acessível, confortável, que atendesse bem o pessoal da periferia, já seria um grande passo para tornar a cidade mais justa. Porque no fim das contas, o direito da cidade começa com o direito de chegar nos lugares. Cara, realmente, o transporte público da nossa cidade é um caos, não tem controle, os ônibus estão decadentes, as tarifas estão altíssimas e as pessoas passam nervoso todos os dias mesmo. Cara, isso aí não é fácil não. Mas e você, Gui? O que você mudaria na nossa cidade aí? Olha, cara, uma coisa que eu mudaria na nossa cidade hoje seria as praças, parques públicos em geral. Porque hoje, na nossa cidade, a gente só tem de referência o Parque Vitória Régia, né? Porém, a gente conhece, sabe que ele é perigoso, que ele é mal iluminado, que a vegetação dele não é extremamente cuidada, quanto, por exemplo, o Ibirapuera, que é de altíssimo nível, é de grande porte, e também não é totalmente acessível a todos os públicos porque possui segurança, né? Mas a gente pode tomar como referência da qualidade do local, né? Diversas pessoas de várias regiões da cidade vão para um local em que elas se interagem, praticam esportes e fazem diversas outras atividades juntos. Cara, já que a gente tá mais ou menos dentro desse assunto, vamos falar um pouco sobre arquitetura hostil? Vamos, cara, vamos sim, pode começar falando você. Bom, a arquitetura hostil é quando a cidade é feita de um jeito que, em vez de ajudar as pessoas a usarem os espaços públicos, dificulta ou até impede que algumas pessoas fiquem ali. Tipo, sabe aqueles bancos que tem uma divisória no meio que não deixam ninguém deitar, sentar? Ou aqueles lugares com pedras no chão para ninguém sentar? Isso é arquitetura hostil. É a cidade falando para certos grupos, né, como morador de rua, pessoal de periferia, que você não é bem-vindo aqui. Cara, e o mais louco é que a gente nem percebe quando tá no meio disso. A gente tá andando pela rua, sentando no banco e nem imagina que aquilo foi pensado para excluir alguém. No fim, a gente acaba até se sentindo mal pela pessoa, né? Por pensar na necessidade dela e a gente tá participando disso, sem nem saber. Exato, é uma violência simbólica, que diz muito sobre o tipo de cidade que a gente tá construindo. Cidade não devia ser só pra quem tem dinheiro ou pra quem tá bonito. Todo mundo deveria ter o direito de estar, descansar, usar o espaço. E Gui, eu queria fazer mais uma pergunta pra você. O que você acha que precisa mudar no ensino ou na formação dos arquitetos urbanistas pra essa galera construir cidades mais inclusivas? Cara, eu acho que pra gente construir cidades mais inclusivas, o ensino de urbanismo e arquitetura precisa passar por uma mudança profunda. Não dá pra gente transformar profissionais só com aquela visão técnica e estética, sabe? Tem que entrar na cabeça deles que a cidade é muito mais do que só um desenho ou só um projeto. Gente, tem vida, tem história, tem desigualdade e diversos outros. E, primeiro, a formação ela precisa ser mais interdisciplinar. Urbanismo e arquitetura tem que dialogar com a sociologia, com a história, antropologia, economia e vários conceitos de estudo da sociedade, né? Porque construir a cidade é lidar com realidades complexas, diversas e que muitas vezes estão conflitantes entre si. Se o profissional não entender que as pessoas vivem nos lugares que ele vai mexer, ele vai repetir os mesmos erros que geram a exclusão. Além disso, é fundamental que os cursos incentivem a prática crítica, né? Não adianta só aprender a desenhar para uma cidade ideal no papel, que na vida real exclui a maioria da população, mas também tem que ter consciência do papel social que a arquitetura e o urbanismo têm. Isso inclui desafiar o mercado imobiliário, as políticas públicas e até os próprios hábitos da profissão que quase sempre são elitistas.
Gui, então agora só resta a gente torcer para que a gente tenha um futuro melhor. E só fica a reflexão. Nossa cidade tá garantindo nosso direito? Ou serve só para quem pode pagar? E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado, Gui, pela sua presença aqui. Se curtiu, compartilha com quem também acredita que a cidade é para todo mundo. E manda pra gente o que você tem vivido aí na sua quebrada, na sua cidade. Muito obrigado, Gael. Eu que agradeço pelo convite e valeu demais, gente. Muito obrigado e até a próxima. Cidade em Pauta. Cidade em Pauta. Cidade em Pauta. Cidade em Pauta.